Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 45. Nós vamos tratar hoje sobre curando as marcas do passado. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração e também tem ministrado na vida de muitas pessoas que eu tenho tido a oportunidade de conversar mais pessoalmente. E tenho visto que nesses tempos muitas pessoas estão paralisadas por feridas ou marcas do passado. Você que está em casa, você que está no leito de hospital, que está nos assistindo talvez no seu carro ou trabalhando hoje no domingo de plantão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te traga luz, paz, renovação, restauração sobre a sua vida. Se você conhece alguém que esteja precisando de uma palavra de transformação, alguém que esteja paralisado pelo passado, envia essa palavra agora, manda esse culto, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas e impactadas, amém? Você que está com o seu celular aqui, abre aí seu YouTube, encaminha para as pessoas que você conhece. Vamos tirar uns 2 minutinhos para poder fazer isso, encaminhar para pessoas que você conhece, que precisa de uma palavra de renovação, uma palavra de renovo sobre a sua casa, sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Gênesis no capítulo 45, a partir do versículo 1, está aqui também. Vou ler aqui em cima para poder a gente ler uma mesma linguagem. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Pode continuar. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Pode passar. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Amém? Esse é o momento em que José tem um encontro com seus irmãos, depois de se passar muitos anos, em que José passou por situações de luta, de escravidão, de angústias, de rejeição. Eu quero ler novamente, mas na versão da minha Bíblia, que fala assim: José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala, e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Vou contextualizar a história de José para você entender o que se passou nesse momento, tá? Mas antes de contextualizar, eu quero que você visualize essa cena, o que eles passaram. José estava em uma alta patente no Egito, num lugar muito privilegiado no Egito. Ele ali governava o Egito e acima dele, em nível hierárquico, só tinha o faraó. E ele recebe estrangeiros que vieram de uma região que estava passando por grande necessidade. E esses estrangeiros chegam até aquele lugar e ele tem um momento de confronto com esses estrangeiros. Estava havendo fome naquela região.
E aqueles estrangeiros estavam trazendo tudo que eles tinham para poder comprar um pouco de alimento, para poder passar mais algum tempo na expectativa de que chuva viesse. E quando eles chegam ali com aqueles alimentos, José os confronta esses estrangeiros. E fala para eles, olha, por que eu vou pegar do alimento do Egito, que já tem uma população considerável, e que a gente não sabe quando vem a próxima chuva, e eu vou pegar desse alimento para poder passar para vocês? Eu não conheço vocês, quem são vocês? E eles ali querem trazer dinheiro para poder comprar, eles trazem, na verdade, as posses que eles tinham para poder comprar o alimento. Eles estavam desesperados por comida. Aquele povo precisava comer e não tinha chuva naquela ocasião. Então, José tem esse momento de confronto com aqueles estrangeiros. Só que chegou um momento em que José não conseguiu mais controlar a situação. Porque José, naquela circunstância, ele estava tentando vencer algo que estava dentro dele. Ele estava fazendo um teatro diante daqueles estrangeiros. Nada passava de interpretação. Porque o que José, realmente fora daquela capa de governador forte, tinha dentro do coração dele, era muita ferida, muita mágoa, muito ressentimento dentro dele, que precisava curar aquilo ali. Ele precisava ter um momento de cura, ele precisava jogar aquilo para fora, ele precisava expandir aquilo, jogar para fora, porque estava preso dentro do coração dele há muitos anos. Então, a palavra do Senhor fala em Gênesis 45, que houve um momento em que José não aguentou mais, e aí ele chega lá no versículo 1 e ele fala, José não conseguiu mais conter, havia muita gente na sala, e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Ele pede para todas as pessoas que não estão envolvidas naquele processo, para que se retirassem, para que ficasse somente José e os estrangeiros, para que naquele momento ele pudesse extravasar o sentimento que havia dentro dele. Aqueles estrangeiros, na verdade, eram os irmãos de José, mas os irmãos não sabiam que ele era, porque ele estava caracterizado como um egípcio. Ele já se portava como um governador do Egito. Então eles não tinham como reconhecer que era o irmão deles depois de muitos e muitos anos. Mas José sabia que eram os irmãos. E José, naquele momento, eu paro para pensar assim, eu imagino que ele olhou para trás e ele viu todo o projeto, o trajeto, toda a trajetória que ele passou até chegar naquela ocasião. Todas as lutas, todas as feridas, tudo que ele passou de rejeição, de mágoa, de choro, de prantos, momentos assim à noite, madrugada, em que ele não tinha ninguém com quem conversar, que ele chorou, que ele desabafou, que ele não tinha como jogar aquilo para fora, extravasar, ou pedir perdão, ou perdoar, ou de alguma forma assim, fazer com que aquele sentimento saísse dele. Eu imagino que aquilo deve ter passado pela mente de José, deve ter passado um filme na cabeça dele. Agora eu quero contextualizar esse processo. Por que chegou nesse momento de José chorar, extravasar ali diante dos seus irmãos, mesmo sendo alguém de alta patente, um governador? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e vê aquela pessoa muito imponente, ou porque tem uma vida financeira muito equilibrada, ou porque vê a família e não consegue ver o que tem dentro do coração da pessoa. Uma pessoa muito bem arrumada, muito bem vestida, em altos cargos, em altas posições, mas a gente não consegue mensurar o que está realmente dentro do coração daquela pessoa. É por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conviver com alguém que é grosseira, que é ranzinza, que é talvez até mal educado, eu sempre paro para pensar e eu peço para o Espírito Santo, me explica, como que está o coração dessa pessoa? Porque uma pessoa com o coração limpo, puro, o coração está puro ali, está alegre, está feliz, está tranquilo, com certeza não vai agredir ou tratar mal os outros. Uma pessoa ferida, muitas vezes ela vem para ferir o outro, ela vem para atacar o outro, não porque talvez ela quer fazer mal para alguém, mas porque ela quer criar uma capa, uma camuflagem, ela coloca um escudo ali na frente, e o escudo é a grosseria, é a agressividade, é a forma grosseira de falar. Então nós que temos o Espírito Santo de Deus, precisamos discernir o que de fato está tocando o coração dessa pessoa, para poder saber como lidar
como lidar com uma pessoa desse jeito, como se comportar diante de uma pessoa desse jeito. E de repente até ser canal de bênção para poder conduzir essa pessoa até a cura. Porque uma pessoa ferida, ela tende a ferir os outros. Uma pessoa machucada, ela tende a machucar os outros. E na maioria das vezes, sem perceber que está fazendo isso. No caso de José, primeiro, quando chegam os irmãos, o sentimento de José foi: eu vou dar o troco. Eu vou fazer eles se sentirem humilhados assim como eu me senti. Eu vou fazer com que eles se sintam indesejados assim como eu me senti. Eu vou fazer com que eles sintam que eles são pessoas que não são bem-vindas aqui, assim como eu me senti. Porque um dia eles fizeram isso comigo. Só que o coração de José, cheio da presença de Deus, por mais que tivessem feridas que precisavam ser curadas, aquele coração puro que José tinha, aquele coração cheio de Deus, não conseguiu ficar por muito tempo ali tomando aquela atitude. Então José, ele chora, José, ele se quebranta, José, ele mostra quem ele realmente é, e ele abre o seu coração para os seus irmãos. A palavra do Senhor fala que José era um filho amado de seu pai. O pai dele amava muito ele, tanto é que as roupas que José vestia eram roupas diferenciadas. O tratamento que o pai tinha com José era um tratamento diferenciado. E os irmãos de José tinham muito ciúme e muita inveja, porque eles queriam ter o mesmo tipo de tratamento e não tinham. Eles queriam agradar o pai como José agradava, mas eles não conseguiam. Então eles transferiram todo esse sentimento, toda essa raiva, toda essa inveja para José. E eles prepararam uma emboscada para matar José. Na verdade, o intuito inicial era de matar. Só que um dos irmãos falou: não, matar não, vamos vender ele como escravo. Então pega e vende ele para mercadantes como escravo, e eles levam José para o Egito. Então José aí nesse processo, um jovem, ainda no início da sua idade, a neurociência fala muito da fase cognitiva, né, daquilo que a gente vai absorver dentro do processo da fase cognitiva. Então nesse período ele absorve uma rejeição da parte dos irmãos. Então a sua família, ou seja, a maior parte, que eram os seus irmãos, eles rejeitam José. E esse sentimento de rejeição vem para o coração de José. Paralelo a esse sentimento de rejeição, José deixa de ser o filho amado de seu pai para se tornar um escravo. Ele desce de posição, ou seja, ele está ali numa posição privilegiada de ser um filho amado, protegido, talvez até mimado pelo pai, sabe, recebendo presentes, recebendo o cuidado de seu pai, o amor do seu pai. E ele sai dessa fase e vai para uma fase de escravo. Agora está num lugar onde ele não era bem visto, onde ele não era bem recebido. E se ele tinha que comer alguma coisa, ele precisava trabalhar. Se ele tinha que ter um teto ou um lugar para poder dormir, ele precisava trabalhar debaixo de um regime de escravidão. Ou seja, foi uma mudança na vida de José muito brusca. E tem muita gente que passa por esse tipo de situação. Quer ver uma situação? Nós já vimos vários casos, eu e a minha esposa cuidando de casais, principalmente casais jovens, moças que se apaixonam. E aí os pais falam: olha, não entra nesse relacionamento, não é bênção. Não gostei desse rapaz. E a moça vai para birrar contra o pai. E entra no relacionamento. E ela sai do nível de ser filha amada do seu pai e entra no relacionamento. E depois do casamento ela descobre que seus pais estavam corretos. E descobre que casou com uma pessoa extremamente errada. Quantas mulheres foram abusadas no casamento? Quantas mulheres passaram por situação de violência doméstica e até passam por esse tipo de situação? Dentro dos casamentos estão feridas, emocionalmente abaladas. Muitas mulheres sendo emocionalmente abaladas, passando por situação de síndromes horríveis, de síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, porque na maioria das vezes está passando por situação de relacionamento abusivo.
Quantos e quantos filhos estão passando por situação de abandono dos pais, porque os pais se separam, e aí no meio de um divórcio o pai constrói a sua nova vida, a mãe constrói a sua nova vida, só que no meio do caminho ficaram filhos, que cresceram num contexto de paternidade e maternidade, tinham pai e mãe dentro de casa, e agora não se sentem mais importantes ou necessários em nenhuma das duas casas, nem do pai nem da mãe, porque o pai está construindo a sua vida com uma nova família que ele está constituindo, a mãe está fazendo a mesma coisa, e os filhos estão ficando como? E aqueles filhos que ficaram no meio do caminho? Então muitos estão se tornando pessoas feridas, machucadas, pessoas que estão ficando sem uma referência, um referencial. Eu tenho um lar, eu tenho uma casa, que casa é essa? Que lar é esse? Que pai é esse? Que mãe é essa? Quantas pessoas estão passando por situação de abandono, idosos sendo abandonados pelos seus filhos, crianças sendo abandonadas por seus pais, ainda no nascimento, se sentindo rejeitadas desde o nascimento, porque eu não esperava essa gravidez, e aí começa a rejeição desde o início. Quantas marcas têm sido geradas na nossa sociedade, e muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, e nós só olhamos o comportamento dela nesse momento, e nós não observamos o contexto pelo qual essa pessoa passou. José poderia ter sido a pessoa mais amargurada, mais ferida, mais fria, mais doente. Mas José escolheu fazer um caminho diferente. Ele escolheu observar que existia um Deus maravilhoso que está acima de toda ferida que ele estava passando. Um Deus maravilhoso que estava acima de toda aquela marca que estava sendo gerada nele. O Deus que o pai dele tinha ensinado para ele a adorar. E José se apega a esse Deus. Tanto é que numa ocasião, aonde José está trabalhando na casa de um homem chamado Potifar, um homem muito importante, a esposa de Potifar tem um desejo sexual por José. E ela arma uma cilada para que ela tenha um envolvimento com José. Naquela circunstância, José é um homem sem referência familiar, sem nenhuma referência, sem nenhum contexto, totalmente ferido, rejeitado, cheio de marcas, ele poderia simplesmente se envolver naquela situação. E ele decide não se envolver, porque ele tinha a presença de Deus junto com ele. Ele entendia que ele era um homem de Deus, e ele tinha um caráter forjado por Deus, independente das suas lutas, das suas marcas e das suas feridas. E José, naquela circunstância, ele foi preso injustamente por um crime de abuso sexual sem ter cometido, porque aquela mulher preparou isso para ele, e ele vai para a prisão. Só que quando ele chega na prisão, ele conquista as pessoas que estão naquela prisão, e a palavra do Senhor fala que ele começa a governar na prisão. Sabe como? Ele era o cara que organizava tudo, que cuidava de tudo, que comandava tudo, que tinha toda a confiança dos guardas. Ou seja, José, ele tinha uma identidade de líder, uma identidade de governador, independente da posição onde ele estava. Se ele estava como escravo na casa de Potifar, ele governou seus próprios instintos, o seu próprio desejo sexual de um jovem, vendo uma mulher, desejando ele e armando uma cilada, ele governa sobre os seus instintos sexuais. José vai para a prisão injustamente, e ao invés dele ficar choramingando e chorando as marcas e as feridas, porque eu fui preso, jogado aqui nessa prisão injustamente, ao invés dele ficar nessa situação, ele exerce uma posição de governo, e ele começa a governar naquele lugar. O que nós precisamos entender, talvez eu esteja falando para alguém que conhece alguém que está cheio de feridas. Ou talvez nesse momento eu estou falando para alguém que está cheio de feridas. O que você precisa entender é que você tem que olhar para quem você realmente é. Não é para a situação onde você está, ou não é para quem as pessoas disseram que você é. Porque os irmãos de José determinaram sobre a vida de José que ele seria escravo.
Mas José sabia que ele não era escravo. A esposa de Potifar determinou para José que ele era um adúltero, mas ele sabia que não era um adúltero. Potifar envia ele para a prisão e determina sobre ele que ele seria um presidiário, mas ele sabia que ele não era um presidiário. Ou seja, José exerceu quem ele realmente é, independente de como as pessoas diziam que ele era. Independente do lugar para onde pessoas enviavam ele. Ele continuava mantendo uma postura firme, uma postura de homem de Deus, independente do que estava dentro do seu coração. Mas existiam feridas no coração de José. E essas feridas precisavam ser curadas. José estava enfrentando uma situação de rejeição. José estava enfrentando uma situação de saudade do pai, saudade dos pais, saudade de casa, saudade da família, abandono, esquecimento, porque José também foi esquecido na prisão. 2 homens tiveram um sonho. Deus usa José para poder revelar o sonho para esses 2 homens. Em seguida, com a revelação dada por Deus através de José, um desses homens é levado para ser enforcado, porque era pena de morte, e o outro retornou para sua posição original, porque ele era inocente. E José vira para ele e fala assim para ele: quando você chegar diante do rei, diante do faraó, lembra de mim. Porque ele estava ali injustamente também, ele estava esquecido, largado, jogado na prisão ali. E a Bíblia fala que quando aquele homem volta à posição em que ele estava, no governo, junto do Egito, mesmo tendo conversado anteriormente com José, ele simplesmente esquece de José. E se passam 2 anos. José, por mais 2 anos, tem que enfrentar essa posição de esquecimento. Só que existe um momento na vida do ser humano, um momento na vida de todos, da minha, de todo mundo, em que Deus, todo o processo, Ele está nos preparando para algo. E nós precisamos entender para onde Deus está nos levando. Porque quando chega a hora de Deus nos levantar, quando chega aquele momento que Deus fala: é agora que eu vou levantar o meu filho, é agora que eu vou levantar a minha filha, Deus causa toda a circunstância, Ele prepara toda a situação, e até aqueles que te esqueceram, eles voltam a se lembrar de você. Aqueles que antes viraram as costas para você, muitas vezes, Deus vai usar essas pessoas para poder te dar a oportunidade, ou para poder estender a mão e falar: vem. Ou então Ele vai te dar as estratégias certas para você ir para um novo nível. E foi isso que aconteceu com José. Faraó tem um sonho. Aquele homem que saiu da prisão, que volta para andar com Faraó, ele se lembra de José. Olha, eu conheci uma pessoa na prisão, e essa pessoa revelou um sonho. Então eu acredito que ele tem esse potencial de revelar sonho. Ele tem um Deus que revela sonho. E a Bíblia fala que aqueles homens chegam até ali a prisão, tiram José da prisão, novas vestes, arruma José, dá um banho, cuida dele, prepara ele para poder entrar na presença de Faraó. Ou seja, dentro do processo de sair da prisão até chegar em Faraó, José é totalmente transformado no físico. Deus foi dando tudo que ele precisava de estrutura, de roupa, de banho, de cuidado com a pele, de cuidado total. Ou seja, José ele sai de uma prisão, um preso fisicamente, tá? Ele sai da prisão ali como um preso, todo sujo, barba por fazer, devia estar cheio de piolho, não sei como é que devia estar, todo doente. E durante o processo, até chegar em Faraó, ele é totalmente transformado em suas vestes. Todas as coisas foram sendo preparadas para que ele chegasse diante do rei, diante de Faraó, chegasse pronto para se apresentar naquele lugar. E José, ele poderia chegar arrumado, vestido, limpo, olhar para Faraó e se ver como aquele preso. Eu vou revelar o sonho, daqui a pouco eu volto para a prisão. Eu vou revelar esse sonho aqui para ele, ou daqui a pouco ele vai me colocar como escravo de novo. Eu vou revelar esse sonho, daqui a pouco ele me coloca em qualquer lugar.
ele vai me esquecer de novo. Já me esqueceram tanto, já me rejeitaram tanto, já me jogaram tanto para os lugares. Só que José não passou por isso, não fez isso. Com José foi diferente. A cabeça dele não era a cabeça de um presidiário. A cabeça dele não era a cabeça de um escravo. A cabeça dele era de um governador. Então, quando José sai desse processo que ele estava da prisão, e ele chega diante de Faraó, ele olha para Faraó, não como aquele pequeno que está olhando para o grande, que daqui a pouco o grande vai me jogar para lá. Mas eu sei quem eu sou. E eu sei quem Deus é na minha vida. E eu estou falando com um homem que só está nessa posição porque Deus permitiu que ele tivesse. Então José fala no mesmo nível, sem perder o respeito, sem perder as reverências necessárias, mas dentro dele, sabendo quem ele realmente era. Então quando ele revela o sonho para Faraó, e Faraó fala, porque no sonho, Deus estava revelando que passaria por um período, onde haveria muita abastança, muita comida, muita chuva, tudo que eles precisavam, tudo que eles plantassem, eles iriam colher, eles teriam toda uma estrutura, mas passaria um período onde eles teriam muita fome, haveria fome na terra, e se eles não armazenassem tudo, se eles não guardassem, e se eles consumissem tudo aquilo que eles tinham durante o período da fome, eles morreriam. Mas Deus deu uma estratégia para José. José entendeu que no período em que ele tinha comida, ele precisava guardar, ou ele precisava armazenar de alguma forma, porque viriam outros momentos em que ele não teria comida. José se lembra de todo o processo em que ele passou, de antes ter o que comer e de depois estar totalmente escasso, sem saber quando seria a próxima refeição. Ou seja, todo o processo em que José passou, desde a rejeição, desde a casa de Potifar, desde a prisão, até aquele momento, foi um processo de ensino, um processo em que Deus capacitou José para aquele momento. E José abraça a responsabilidade, fala: Faraó, eu sei o que fazer. Tem que criar armazéns, vamos construir várias estruturas para poder colher, e nós vamos armazenar toda essa comida, vamos deixar tudo armazenado, e vamos administrar. Isso daqui é para o período X, isso aqui a gente pode vender para as outras nações, isso aqui a gente pode fazer desse jeito, e o Egito vai se tornar a maior potência mundial. Ou seja, aquele cara que acabou de sair da prisão, ele tem uma estratégia nas mãos, para poder fazer com que aquela nação se torne a maior potência mundial. E tem muita gente que Deus está dando a oportunidade de fazer com que a sua casa entre no novo nível, que a sua vida entre no novo nível, que você saia do lugar de limitação e que vá para um novo nível, mas a sua mentalidade continua sendo do eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Eu não sou capaz porque me disseram. Eu não dou conta porque me disseram. Eu não consigo porque me disseram. Quer ver uma coisa? Filhos, os pais divorciam. Pai vai para um lado, mãe vai para o outro. E o filho fica perdidão. E agora? Eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho estrutura, agora o que eu vou fazer? Constrói a sua casa. Constitui a sua família. E faz diferente do que seus pais fizeram. Faça deles o modelo do que não fazer. Constitua uma família abençoada que não vai haver divórcio. Case debaixo dos princípios do Senhor. Você pode construir uma nova história. Se a sua família tem um contexto de alcoolismo, você pode tirar o alcoolismo da sua família a partir de agora, desde que você decida: a partir de hoje álcool não entra na minha casa. Eu vou me casar para ter a minha família sem álcool, sem bebida, sem alcoolismo. Ou seja, o que os seus pais, o que a sua geração passada fez, você não podia controlar. Mas o que a sua geração vai viver, você pode direcionar. O que a sua casa, o que a sua família vai viver, você pode direcionar. O que acontece é que tem muita gente que está olhando para trás, e está querendo ficar lá atrás, e está querendo se agarrar lá atrás, e está usando isso como desculpa. Não, eu vou porque eu cresci nesse lar, porque eu cresci desse jeito, porque eu sou desse contexto, dessa família, e eu não consigo ir além, eu não consigo mudar isso, eu não consigo passar disso. Por que não? Por que não?
A escolha dos seus pais é a escolha dos seus pais. Tudo bem. Foi difícil para você, agora ressignifica. Dá um novo significado. Use o modelo do que fazer e do que não fazer. Não é porque teve um pai adúltero que você vai ser um adúltero. Não é porque o alcoolismo fez parte da sua família que você vai continuar e perpetuar no alcoolismo. Não é porque você está num contexto de pessoas desacreditadas que você também tem que ser desacreditado. José, ele se depara com seus irmãos naquela ocasião. E quando ele olha para os seus irmãos, no momento, na última vez que ele tinha visto seus irmãos, os seus irmãos estavam numa posição superior a ele. Eles eram mais velhos, eles estavam juntos, eles formaram um motim, e por esse motivo eles conseguiram vender José, que era só um menino, sozinho, sem o pai estar perto, sem nenhuma proteção, conseguiu vender José como escravo. Eles estavam numa posição superior. José passa por todo um processo, e depois de todo esse processo de luta, de rejeição, de angústias, de dores, existiam marcas dentro dele, dentro do coração dele, feridas, mas a mentalidade dele de governador, isso ele não perdeu, em momento algum. De liderança, isso ele não perdeu em momento algum. Então naquela segunda ocasião, ou seja, anos depois, ele se depara com seus irmãos, e como é que ele se vê? Numa posição superior aos seus irmãos. E sabe o que ele poderia ter feito? Volta todo mundo, não quero o dinheiro de vocês, o Egito já é o lugar mais poderoso que existe. Vocês podem voltar com o dinheiro de vocês, com tudo que vocês trouxeram, e morram de fome. Se quiserem morrer até no meio do caminho, pode morrer. Ele poderia ter feito isso. Mas ele fez completamente diferente. Totalmente diferente. Os irmãos entregaram ele como escravo. Se tiver que morrer no meio do caminho, pode morrer. Mas ele, no momento em que ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa que seus irmãos fizeram, o que ele fez? Versículo 1, José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos, e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Ali foi um momento de cura interior. Talvez o que você esteja precisando para entrar no novo nível da sua vida é cura interior. Como que a cura acontece? Principalmente quando você decide pegar as suas marcas, todas as suas marcas, todas as suas dores, todas as suas angústias, e entregar ao Senhor. E se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, a partir de agora, toma tudo isso, toda a culpa, toda a rejeição, toda a dor, todas as marcas, todas as feridas, toma tudo isso. Jesus fala que o fardo dele e o jugo dele é leve e suave. Nós precisamos entregar o nosso fardo e o nosso jugo para Jesus, e pegar o dele que é leve e suave. É disso que nós precisamos. Cura interior. José, nesse momento, antes de fazer qualquer coisa com os irmãos, ou de bem ou de mal, antes de fazer qualquer atitude, de tomar qualquer atitude, ou de volte e morra no meio do caminho, ou de eu vou mudar a situação de vocês, ele primeiro tratou aquilo que precisava ser tratado dentro dele. Existiam feridas dentro dele que precisavam ser curadas. Ele estava cheio de marcas, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, e ele precisava dessa cura. E por esse motivo, José abre o coração, ele tira de perto. Tem muita gente, por que ele tirou os assistentes, o pessoal que trabalhava, e ficou só com os irmãos? Porque você só vai obter a cura, você só vai ser curado emocionalmente, você só vai ser transformado de dentro para fora, se você estiver alinhado com as pessoas certas. Porque tem muita gente cheia de marca, de ferida, de mágoa dentro do casamento, por exemplo, que está pedindo conselho para gente do mundo. Para pessoas que estão com vidas muito piores. Está passando por financeira difícil, vai perguntar para alguém que está mais endividado do que ele. Está passando por uma situação de desemprego, vai pedir para alguém que está desempregado.
Está precisando de alguma coisa, de renovação do casamento, vai falar com uma pessoa que está desestruturada, que está com a família destruída. Quer curar as marcas, as feridas, as mágoas, chama um amigo da bebida, vai para o boteco para poder chorar as marcas. E sai de lá bêbado, sem dinheiro, sem saber o que vai fazer no dia seguinte. Ou seja, vai buscar ajuda aonde só tem prejuízo. E por isso, vive cada dia mais ferido, vive cada dia mais pior, indo para um lugar cada vez pior. Ao invés de ir para o governo, vai para o presídio. Ao invés de ir para um lugar de curar pessoas, vai para um lugar onde está cada vez mais ferida. Eu já tive a triste oportunidade de ver uma pessoa casada pedir conselho para um solteiro. Já vi uma pessoa casada pedir conselho para o solteiro. Tenha certeza absoluta, casado, pedir conselho para o solteiro, o seu casamento não vai durar muito tempo. Como que um solteiro vai ter autonomia para poder falar para você que está casado? E como que uma pessoa que está casada e não tem uma vida abençoada, uma vida estruturada dentro de casa, vai conseguir te dar o conselho que tem que ser dado? Por isso que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque tem muita gente pegando conselho com esse pessoal da internet. Quando eu digo pessoal da internet, são pessoas que estão aí porque está fazendo sucesso, ensinando para casais, para não sei o quê, e fala isso, e meu casamento isso. Você sabe como que está realmente o casamento dessa pessoa? Você sabe como é que está o contexto de vida dessa pessoa? Você sabe realmente como que dentro da casa dela é, para ela poder chegar para você e te falar, liberar algo sobre a sua vida? Isso é muito sério, gente. Nós temos que saber exatamente aonde buscar a fonte da cura, aonde a gente deve buscar o alimento para poder a gente ser realmente alimentado. Realmente alimentado. Mês passado eu tive uma experiência que me chocou muito. Tanto eu quanto a minha esposa, nós ficamos muito chocados. Nós fomos em São Paulo a trabalho, e aí nós chegamos em São Paulo, conhecemos algumas pessoas desse mercado da música, desse mercado de gravações de vídeos e tal. E nós vimos uma pessoa que hoje no Brasil está fazendo muito sucesso. E ensina para casais. E dando aula para casais na internet, e vídeos de milhões de visualizações, não sei quantos milhões de inscritos no canal, e milhões de visualizações. A gente foi na igreja da pessoa. O que a gente viu é muito diferente do que a gente vê na internet. O casamento já acabou faz tempo, não existe mais relacionamento, não pisa mais os pés na igreja, não vai mais na igreja para nada. Pessoas muito feridas na igreja, uma igreja cada vez mais lutando para sobreviver, e na internet os números só aumentando, e as pessoas seguindo, e as pessoas comprando curso, e ai meu Deus, está transformando a minha vida. Você não sabe quem está liberando sobre a sua vida algo, e pode estar trazendo uma maldição para você, camuflada de bênção. Tome muito cuidado. Antes de receber qualquer alimento ou qualquer mensagem de alguém, procure descobrir se essa pessoa realmente ela tem autonomia de vida, de testemunho para poder liberar sobre a sua vida. Nós estamos aqui hoje com cadeiras bonitas, né? Cadeiras de acrílico, não sei se é esse nome, toda acolchoada, muito linda, porque ontem aqui teve um casamento maravilhoso que eu tive o prazer de participar desse casamento. Eu tive o prazer de orar com esse casal, orar por eles durante muito tempo. Nós sonhamos com esse momento que foi o casamento do Mateus e da Gabi. E foi lindo o casamento, foi maravilhoso. Vocês acham que o apóstolo Bené e a apóstola Vera não têm autonomia para poder orar sobre o seu casamento, sobre a sua vida? Com o casamento lindo que eles fizeram com os filhos deles. Com o casamento, uma história de 31 anos de casado, eles têm. Porque eles têm testemunho de casamento, eles têm testemunho de vida, eles têm testemunho de caminhada juntos, de passar por lutas como todos passam, mas de superar e vencer. Ou seja,
Nós temos que conhecer quem são aqueles que estão liberando palavras de bênção, ministração de bênção sobre a nossa vida, para que a gente receba de fato, e essa bênção não seja uma maldição camuflada de bênção. Porque quem você não conhece, você não sabe se ele está falando a verdade realmente. Se o que ele está falando é o que ele realmente vive. José estava numa posição superior a seus irmãos, mas existia dentro dele uma ferida muito grande. Quando chega um momento em que ele está com seus irmãos, ele não aguenta mais fingir que ele estava bem, que ele era o governador super forte. Existiam aquelas marcas e ele sabia que a cura viria através de de um momento de conserto entre ele e seus irmãos. Então ele pede para que todos aqueles que não faziam parte ali do contexto, que não eram bênção para aquele momento, para aquela ocasião, por favor, se retirem daqui e me deixa sozinho com eles, com quem realmente eu tenho que estar. E naquele momento, há um momento de conserto, há um momento de cura, há um momento de prantos, há um momento de choro, e tudo aquilo que estava dentro dele, toda aquela ferida, ele joga para fora, ele libera para fora. E depois ele vem e fala assim, lá no versículo 3, sou eu, José, disse a seus irmãos, meu pai ainda está vivo? Já não é mais o ferido, é o filho apaixonado pelo pai, morrendo de saudade. Aí já é um outro contexto. Eu paro para imaginar, até arrepiei agora, José chorando, naquele momento de quebrantamento, de cura, e ele vira para os seus irmãos e fala, eu imagino que ele deve ter falado assim, com medo da resposta, né? Morrendo de medo da resposta, dos irmãos falarem, não, está morto. Aí ele não poderia mais ver o pai, aí seria mais um tempo de choro. Mas ele perguntando assim para os irmãos, meu pai, ele ainda está vivo? E ele recebe a boa notícia de que o pai está vivo. E eu paro para imaginar a alegria dele. Eu vou reencontrar aquele que eu amo e que me tiraram a presença dele. Aquela oportunidade que ele teve de ter aquele relacionamento de volta com o pai, de restaurar aquilo que estava ferido, aquilo que estava quebrado, sabe? Algo que estava assim, foi uma lacuna que gerou. Aquele tempo todinho sem o pai, eu imagino quantas noites de choro ele teve, com saudade do pai, com saudade do abraço do pai, do carinho, das palavras, dos conselhos do pai. E naquele momento eu paro para imaginar assim, José falando assim, meu pai ainda está vivo, e ele está vivo, e ele vindo aquela gota de esperança, né? aquela gota não, aquele oceano de esperança, de que eu vou ter mais um momento de abraço, de sentir a presença dele, de abraçar forte meu pai, de ouvir talvez um conselho dele. Tem muitas pessoas que estão feridas por conta disso. Paternidade. A paternidade que foi rompida, quebrada em algum momento. Filhos que tiveram o pai durante um tempo, filhos que não chegaram a conhecer o pai, e que por esse motivo vivem feridos, machucados, com uma vida paralisada, e que precisa voltar a ter esse momento. Eu quero te dizer uma coisa, se seu pai ainda está vivo e você tem a oportunidade de ter um encontro com ele e de ter um momento de cura, faça isso. Se seu pai não está vivo e você não tem mais essa oportunidade, você tem um pai que é extraordinário, que é o nosso Deus. Ele é pai e o abraço dele é extraordinário. O abraço dele cura feridas, o abraço dele restaura, o abraço dele dá vigor, o abraço dele tira todas essas marcas, toda rejeição. Você pode abraçar esse Deus, abraçar esse Pai e ser restaurado por Ele. Basta que você deseje, basta que você queira e basta que você se posicione para isso. Para a gente finalizar, para você ter esse momento, ter esse encontro com o Pai, ter esse momento de cura, é preciso que você permita que áreas da sua vida sejam tocadas. Áreas da sua vida sejam tocadas. Geralmente as áreas de ferida são as áreas em que nós camuflamos.
As áreas de ferida são aquelas áreas que a gente coloca uma muralha na nossa frente para ninguém tocar. Por isso que tem muita gente que é grosseira, que é arrogante, que briga, que bate de frente, porque é uma forma de camuflar para que essas áreas não sejam tocadas. José estava com vestes de governador, os irmãos dele não conheceram ele. José estava com uma vestimenta, ou seja, ele estava com uma camuflagem que não dava para ninguém tocar nele, ninguém chegar nele. Porque ele chegar nele, que eu falo no contexto interior, né, dentro dele. Só que chegou um momento que José falou: chega, não dou conta mais não. Tem ferida demais aqui, eu preciso jogar para fora. E agora é a oportunidade. Então é preciso que você abra o seu coração e você deixe que Deus toque em áreas que precisam ser tocadas, do seu emocional, da sua vida, de marcas de rejeição, de marcas que foram geradas lá atrás, de marcas de abusos que talvez você não quer que ninguém toque, de marcas que foram geradas e que te trouxeram até o nível que você está hoje. Toda ferida precisa ser limpa, tratada, para poder haver a cura. Se você se fere, você precisa lavar aquele lugar, você precisa tratar aquele lugar, você precisa limpar, talvez colocar remédios, até remédio que dói. Eu sou do tempo que metiolate doía demais, eu não sei se hoje ainda dói, acho que não dói mais não. Dói mais não, né? Meu Deus, misericórdia. Metiolate, assim, você quando machucava, caía, o problema não era a caída, não era o machucado. Eu me lembro que aprendendo a andar de bicicleta, eu caí, ralei todo o braço, meu medo era, vou ter que lavar e passar metiolate, não pode, deixa do jeito que está. Mas não, cheguei em casa, minha mãe foi lá, lavou, e ainda me puxando a orelha bem feito, te falei para não fazer isso, e ainda lavou e passou metiolate, mas doeu demais. Só que no dia seguinte estava ali, ó, já cicatrizando, já se arrumando, já melhorando tudinho. Por quê? Porque tem hora que você precisa lavar, tratar, limpar e colocar remédios que talvez não sejam remédios que vão te trazer um alívio naquele momento. José chega diante dos seus irmãos e ele tem que simplesmente abrir a sua ferida para poder aquela ferida receber o remédio da cura. E aquele remédio da cura poderia haver uma segunda rejeição, porque os irmãos poderiam ter olhado e falado: peraí, você não morreu? Como assim não morreu? Era para você ter morrido no meio do caminho? Ou era para você ter morrido como escravo? Talvez na cabeça de José passasse isso, porque a última vez que ele viu seus irmãos, essa era a mentalidade dos irmãos, que ele tinha que morrer como escravo. Ele poderia simplesmente pensar: poxa, se eu abrir meu coração aqui e os meus irmãos virarem para mim e falar: não, você tinha que morrer como escravo, pronto, perdi tudo, fiz tudo errado. Mesmo assim, José abre o coração e deixa que aquelas feridas sejam tratadas para que viesse a cura. E por esse motivo, nós temos um contexto lindo de um povo sendo salvo da morte, sendo curado da morte. Deus prepara toda essa circunstância para que naquele momento em que o povo, a descendência de Jacó, que aquela descendência de Jacó poderia morrer de fome, Deus simplesmente levanta José, e nesse processo de cura, é nesse processo de cura que Deus traz aquilo que eles precisavam, que era a salvação da morte, que era a libertação da morte, na verdade. Então eles poderiam ter morrido de fome, mas eles não morreram de fome, porque aquele homem, vendido como escravo, cheio de feridas, se permitiu ser curado. Talvez a sua casa está precisando que você abra o seu coração e deixe que as feridas sejam tratadas para entrar no novo nível e para você tirar a sua família de uma posição e de uma situação que hoje só tem trazido morte, só tem trazido dor, só tem trazido angústia. Amém?